Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Deilson Oliveira, sou enfermeiro formado pelo Centro Universitário Padre Anchieta e especialista em cardiologia pela PUC de Campinas, onde eu fiz residência em cardiologia. Atualmente sou enfermeiro assistencial da UFMA, do Hospital Universitário da UFMA do Maranhão, e instrutor de ultrassom para enfermeiro pela Emergency Talks. Tenho aí mais de 10 anos de experiência em cardiologia, principalmente UTI. Então, tenho bastante experiência com ECG, com monitorização eletrocardiográfica e monitorização hemodinâmica, cuidado ao paciente grave, cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca e todas as afecções relacionadas ao aparelho cardiocirculatório. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a anatomia e fisiologia cardíaca, com tudo que você precisa saber para aprender de vez eletrocardiograma. Vamos lá entender o que a gente precisa aprender para saber eletrocardiograma. Primeiro, a gente entende que o coração é um órgão que fica no mediastino, no centro do tórax, e que ele fica posicionado atrás do osso externo e posteriormente à coluna vertebral. Então ele fica no centro do coração com o ápice voltado para a esquerda. O ápice é a ponta do coração. E a base voltada mais centralmente, fica mais no centro, ali atrás do externo. Então, a ponta do coração fica ali próximo do quinto espaço intercostal, que a gente chama de ictus cordis, tá? Quando a gente vai fazer o exame físico. E o coração é um órgão oco, e ele é oco porque ele precisa dessas cavidades para agir, para fazer a sua função como bomba, e ele é formado por músculo cardíaco, por músculo estriado cardíaco, que é um tipo específico de musculatura. Então a gente tem o coração com a sua principal função de bombear sangue para atender a demanda tecidual. O coração ele é dividido em 4 cavidades aqui nessa figura mostrando as 4 cavidades em que a gente tem o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E o coração pode ser dividido de várias formas, a depender do que você precisa entender em relação à fisiologia. A gente vai dividir aqui anatomicamente em coração direito e coração esquerdo. O coração direito, ele recebe sangue da circulação venosa e ejeta sangue para a circulação pulmonar. No pulmão vai ocorrer a hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio, e esse sangue vai voltar pelo ventrículo esquerdo. E aí sim o ventrículo esquerdo irá ejetar sangue para o corpo inteiro. Entendendo isso, a gente precisa também entender que o coração, para ele funcionar, ele precisa ter contrações rítmicas. Então a gente precisa ter a contração dos átrios, em seguida dos ventrículos, para que esse sangue seja ejetado. Vamos lá. Então a gente recebe o sangue aqui no átrio direito por meio de 2 veias bem grandes, que é a cava superior e a cava inferior. Esse sangue, ele vem aqui para o átrio contrai e depois ele passa aqui por essa válvula faz a divisão entre o átrio e o ventrículo. Essa válvula é chamada de válvula tricúspide e o sangue vem para o ventrículo então. Durante a contração do ventrículo direito, essa válvula se fecha para que não haja refluxo.
o sangue não pode voltar para o átrio durante a contração, porque ele tem que seguir um fluxo unidirecional. Então, daqui do ventrículo, ele vai passar pela válvula pulmonar, e da válvula pulmonar ele vai ir para o tronco da artéria pulmonar e depois para os ramos direito e esquerdo da artéria pulmonar e seguir até o pulmão para que ocorra a hematose. Então a gente falou aqui do coração direito. O coração direito, ele tem uma espessura mais fina em relação ao ventrículo esquerdo, já que ele trabalha sob uma menor pressão. Aqui a gente recebe sangue venoso e ele ejeta sangue aqui na artéria pulmonar com uma pressão menor que ejeta o ventrículo esquerdo. A força necessária para ejetar o sangue para o pulmão, que é um órgão apenas, é muito menor do que a força necessária para ejetar sangue para todos os outros órgãos. Então, por isso, o ventrículo direito tem paredes mais finas em relação ao ventrículo esquerdo. Percebam que em ambos os ventrículos nós temos essas projeções aqui, aí na figura, parecendo com gotas, para ilustrar as trabéculas cárneas. E a gente tem, além das trabéculas cárneas, que parecem projeções das trabéculas cárneas, esse músculo aqui, que é chamado de músculo pectíneo. Esses músculos pectíneos, eles ancoram várias cordas, que são chamadas de cordas tendíneas, também chamadas de cordoalhas tendíneas, e essas cordas se fixam nas válvulas, nos folhetos valvares. Então, durante a sístole, esses músculos contraem para evitar o refluxo, tá? Então, esses músculos e essas cordas são bastante importantes para retrair, puxar a válvula para baixo, para que quando o sangue que estiver no ventrículo estiver empurrando o sangue, a pressão estiver empurrando o sangue contra a parede da válvula, essa parede não ceda e haja refluxo. Então, a gente tem essa estrutura aqui na parede dos ventrículos, ambos os ventrículos, se ancorando às válvulas. Então, aqui em relação ao ventrículo esquerdo, a gente tem o mesmo funcionamento, só que a gente recebe o sangue das artérias, na verdade são veias, né? São as veias pulmonares. Veias pulmonares, carregando sangue sangue arterial, né? O sangue arterial, que é o sangue cheio de oxigênio e pobre em CO2, porque ele está vindo em baixa pressão, por isso são chamadas de veias. O sangue está vindo aqui em baixa pressão, vai cair no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vem para o ventrículo esquerdo, passando por a válvula que a gente chama de válvula mitral, e depois esse sangue vai ser ejetado contra a parede da válvula aórtica. A válvula aórtica vai abrir e o sangue vai passar para a aorta e daí irrigar o corpo inteiro, cérebro, pulmão, rins, todos os órgãos, músculos, inclusive o próprio músculo cardíaco. Então a gente percebeu que a gente tem 4 válvulas. 2 dessas válvulas estão relacionadas à artéria pulmonar. Aqui, uma artéria carregando sangue venoso, mas sob alta pressão, já que esse sangue está saindo aqui com uma pressão muito alta na artéria pulmonar. Tem característica de artéria, por isso é chamada de artéria. E essas válvulas são chamadas de semilunares, porque as cúspides têm o formato de meia-lua. E aqui a gente tem as válvulas atrioventriculares, que dividem os átrios e os ventrículos. Então, a gente tem a válvula tricúspide,
no coração direito e a válvula mitral no coração esquerdo. Para dividir os ventrículos, temos o septo interventricular, uma camada grossa de músculo, e para separar o átrio, temos o septo atrioventricular, uma camada mais fina. Importante salientar que quando o sangue cai nos átrios, ambos os átrios, ele passa por as válvulas atrioventriculares de forma passiva e cai no ventrículo também de forma passiva. Então, não há necessidade de contração para a primeira fase do enchimento ventricular. Esse enchimento vai ocorrer por diferença no gradiente de pressão. A pressão nos ventrículos vai estar menor, ou seja, os ventrículos vão estar sugando o sangue que está caindo nos átrios. Ele vai puxar esse sangue passivamente. E os átrios têm função de ejetar sangue com a sua contração em torno de 20 a 30% do volume diastólico final dos ventrículos, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender alguns mecanismos de arritmias. Por exemplo, a FA, a gente tem uma perda da contratilidade atrial, mas mesmo assim a gente tem um débito cardíaco, porque o débito cardíaco não é totalmente dependente da contração atrial. Por outro lado, quando a gente tem uma fibrilação ventricular, nós temos uma perda total do débito cardíaco, é um ritmo de parada, porque você não está tendo contração ventricular. E aí sim, o débito cardíaco é totalmente dependente da contração ventricular. Aqui mostrando a visão posterior do coração, e aqui mostrando a veia cava inferior, a veia cava superior, aqui a bifurcação do tronco da artéria pulmonar, e aqui também mostrando as veias pulmonares entrando no átrio esquerdo. Então, como já falado, o coração vai cair aqui, sendo trazido pelas veias no átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide, vai então ocorrer a contração do átrio e depois vai ocorrer a contração ventricular e o ventrículo vai ejetar sangue para os pulmões, passando pela válvula pulmonar. Nos pulmões ocorre a hematose, que é a troca de CO2 por oxigênio, e esse sangue vai voltar por meio das veias pulmonares, sangue arterializado, e cair no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa passivamente, em torno de 70 a 80% do volume, aqui para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral. E depois tem uma contração atrial, e daí a gente tem completa o volume aqui do ventrículo, o volume diastólico final. O ventrículo contrai, ejeta sangue passando aqui pela válvula aórtica, vai para a aorta e aí vai irrigar o corpo inteiro, tá? Então, lembre-se, quando o coração está contraindo em sístole, ele está abrindo as válvulas atrioventriculares e o contrário, ele está abrindo as válvulas semilunares e fechando as válvulas atrioventriculares. E na diástole é o oposto. Na diástole, ele está com as válvulas atrioventriculares abertas e com as válvulas semilunares fechadas. Do contrário, ocorrerá refluxo. Em seguida, a função do coração, então, é bombear sangue e não somente bombear sangue. Bombear sangue para atender a demanda tecidual. Do contrário, ou se o coração não está bombeando sangue
e não está atendendo a demanda tecidual, nós estamos diante de uma insuficiência cardíaca.